Louvado seja o Eterno. Amém. Glória a Deus. Tá, os que trouxeram a Bíblia, abra Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 4. Se você trouxe, é Mateus 4. Tá, aí está o texto básico para a nossa reflexão nessa reunião pastoral. Tá, nós vamos ler Mateus no capítulo 4, o verso 1 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Tá, nós vamos ter uma breve reflexão e eu quero usar o tema, um tema sugestivo, até para você se lembrar melhor do que nós vamos abordar aqui. As estratégias de Satanás para levar a pessoa ao erro. As estratégias de Satanás, as estratégias do inferno para levar uma pessoa ao erro. Tá, o ponto número 1 que eu quero chamar a sua atenção é que Satanás trabalha para levar as pessoas a errarem fazendo o errado. Então essa é a primeira coisa. É aquele que de repente a gente identifica porque está em alto relevo. A pessoa, ela errou porque fez coisa errada. Ela fez um erro. Ela transgrediu, ela infringiu, ela ultrapassou limites. Ela, de repente, em pecado, né? Você sabe errar o alvo. Então, esse é o ponto 1. E a gente vê isso todo dia e toda hora. Gente que está errada porque fez o errado. Agora, por outro lado, eu já abordei isso com vocês, tem gente que está errada porque deixou de fazer o que é certo. Então, isso é um ponto que, de repente, passa desapercebido por muitos com relação a pessoa estar no erro. Tem gente que está no erro porque está fazendo o errado. E tem gente que está no erro porque está deixando de fazer o que é certo. A Bíblia Sagrada é clara quando ela diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Está pecando. Então tem o pecado de comissão, é a pessoa fazer o errado. Tem o pecado de
omissão. É a pessoa deixar de fazer o que é certo. Então isso, de repente, passa desapercebido, porque é comum, de repente, as pessoas censurarem pessoas porque elas estão erradas, porque estão fazendo coisa errada. E, de repente, essas pessoas ignoram aqueles que não estão fazendo coisa errada, mas estão errados porque estão deixando de fazer o que é certo. Isso é muito importante. E a gente, de repente, na igreja, censura pessoas porque elas estão erradas porque fizeram errado. Então, tem gente que, de repente, começa a ter um tratamento diferenciado com esse tipo de pessoa. Gente errada porque fez o errado. E, de repente, está tratando bem gente que está errada porque está deixando de fazer o que é certo. Eu não estou dizendo que você tem que tratar mal, nenhum dos dois, mas, assim, tratamentos diferenciados, de repente. Censura. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que uma estratégia que Satanás trabalha, principalmente com quem é espiritual, com quem de repente está se esforçando para viver para Deus, gente que está se esforçando para atender a vocação, o chamado ministerial, e é uma estratégia tão sutil. Então eu vou repetir, tem gente que está em alto relevo, está errada porque está fazendo errado, está gritante. E tem gente que de repente não dá nem para perceber, porque é gente que está errada porque está deixando de fazer o que é certo. Agora a estratégia que o inferno trabalha é de uma maneira sutil e que passa desapercebido por gente que é espiritual. Que é a pessoa fazer o certo. Ela faz o certo, porém, de maneira errada, com propósitos errados, com intenções erradas. Então, de repente, a pessoa está fazendo o que é certo, está fazendo o que precisa ser feito, mas, de repente, aos olhos de Deus, essa pessoa está errada. Porque, embora fazendo o que é certo, embora aos olhos humanos ela esteja fazendo o que é certo, mas o pano de fundo daquilo que ela está fazendo é errado. Errado. Então, a gente não vai andar na Bíblia, gente que fez o errado, gente que estava errada porque fez errado. Mas vamos ver, por exemplo, gente que errou porque deixou de fazer o que é certo. Você está lembrado de Jonas? Jonas, ele tinha que fazer o certo. Ele, por deixar de fazer o certo, por fugir de fazer o certo, ele ficou todo errado. Ficou todo errado. Então, a gente pode, de repente, ser penalizado, não porque a gente está fazendo, a gente está errado porque está fazendo errado, não porque a gente está errado porque está deixando de fazer o que é certo, mas de repente a gente está ignorando que a gente está errado porque a gente está fazendo certo. Então eu vou chamar a sua atenção, o diabo não precisa levar você a fazer coisa errada para você estar errado. Ele, de repente, ele te leva a fazer o certo, com motivações erradas, fazer o certo no lugar errado, fazer o certo da maneira errada. Vocês estão compreendendo isso? Então vamos lá, os fariseus. Qual era o dilema de Jesus com os fariseus? Os fariseus faziam tudo certo, mas as motivações eram erradas. Aos olhos humanos, eles estavam fazendo certo e estavam certos. Mas aos olhos de Deus, eles estavam fazendo certo, porém, estavam errados. E aí Jesus vem com aquele sermão, dizendo, quando você orar, não fica nas praças para poder chamar a atenção
para ser o centro das atenções ali. Eu sou de oração. Orar é certo? É certo. Mas eles oravam, agora estavam certos porque oravam? Estavam errados. Por quê? Fazendo certo de maneira errada. Aí Jesus diz, quando vocês jejuarem, ao rosto, não sai tocando, dizendo que está jejuando. Porque senão vocês já receberam a recompensa. Então, jejuar é certo? É certo. Então ele estava fazendo certo de maneira... Estava tudo errado. Dar esmola é certo? É certo. Mas como é que eles davam esmola? Tocavam a trombeta. Como é que surgiu essa coisa de tocar trombeta? Para dar esmola. No início, era uma coisa louvável. Por quê? Porque ninguém sabia onde é que estavam os necessitados. Aí adquiriu-se o hábito de tocar a trombeta para chamar os necessitados. Gente que precisava ser acudido, ser socorrido, mão amiga, solidariedade, fraternidade. Aí tocava a trombeta, sinceramente. Só que depois, o tocar a trombeta passou a ser um fator para chamar a atenção. Olha eu aqui, ó, eu sou caridoso, ó. Eu estou ajudando os pobres, eu estou acudindo, eu estou socorrendo. Então, é certo? De maneira errada, o propósito é errado. O foco era os necessitados, na hora que tocava a trombeta, né, irmão? Aí depois que eles mudaram... Mudou o foco. Passou a ser o centro da coisa. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Né? Então, é um ponto. Vamos lá. Jesus disse, 2 homens subiram ao templo para orar. E um deles, fariseu, e a Bíblia é clara, a Bíblia diz assim, ele orava de si para si. Ele não orava para Deus. Ele orava de si para si. É o ego, o eu. E a oração dele toda é o eu. Eu dou o dízimo, eu jejuo, eu. O outro, publicano, aos olhos humanos, desqualificado. Só que ele nem ousava olhar para cima. Ele simplesmente batia no peito e dizia, ser propício a mim, pecador. Então os dois estavam no lugar certo, lugar de oração, do templo. Aos olhos humanos, um era o cara. Só que aos olhos de Deus, ele estava desqualificado. Vocês estão compreendendo? Vamos lá, os 2 irmãos, o pródigo mais o irmão dele. O pródigo, o que ele fez? Ele fez tudo errado. Me dá parte da herança e tal. Desejou a morte do pai. É como se ele dissesse, por que o senhor não morre para poder liberar o que eu tenho direito aí? Mais ou menos assim. Então, ele fez o errado, erradíssimo. Só que o outro, o irmão mais velho, aos olhos humanos, estava fazendo tudo certo, tudo certo. Só que ele era um certo errado. Vocês estão compreendendo? Como é que de repente é mais fácil errado ficar certo, que foi o que aconteceu com o pródigo? A pessoa que está no erro gritante, está atolada até aqui no erro, de repente é mais fácil essa pessoa cair a ficha, se quebrantar, se voltar para Deus, do que aquela pessoa que está errada, está fazendo certo, mas está errada. É o caso do irmão. Lembra que o pai teve que sair lá fora para poder conversar com ele, e ele resistindo. O pródigo, ninguém teve que conversar com ele. Caiu a ficha, ele falou, eu estou errado, eu vou voltar. Eu vou dizer para o meu pai, eu pequei. Me trate, pelo menos, como um dos seus empregados.
o irmão dele era um certo que estava errado. Então, de repente, por que eu estou falando isso aqui? De repente, para nós, líderes, é difícil cair a ficha. Porque, de repente, você não está errado, porque está fazendo errado. O absurdo, errado. De repente, é difícil você ser sensível ao Espírito de Deus. Ser sensível à liderança, de repente. Porque você é uma pessoa que, de repente, está fazendo o certo, mas você está fazendo o certo, mas está errado, de repente. Vocês estão conseguindo entender isso aí? Lembra de Moisés quando matou o egípcio? Foi defender os hebreus. Ele fez o certo, porém, fazendo o certo, ele estava errado. Errado. Abraão recebe uma promessa: você vai ser pai de uma multidão. Aí o tempo vai passando. Abraão, eu vou dar uma mãozinha para Deus. Pegou a empregada. Fez o filho na escrava, Agar. Então Abraão, Deus tinha dito que ele seria pai. Era o certo, porém estava fazendo errado. Era um certo errado. Então, para mim, para você, não é fácil. De repente, você cai a ficha. Porque tem gente que, de repente, cresce na graça, no conhecimento, evolui na espiritualidade, na vocação, no chamado. E porque a pessoa cresceu, ela corre o risco desse crescimento ser nocivo, ser prejudicial. É por isso que crescimento, a gente tem que crescer para baixo. Por isso que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais a gente crescer na graça, no conhecimento, no chamado, na vocação ministerial, mais a gente tem que desaparecer. Ou eu faço, eu jejuo, eu oro, Lembra do pecado original? Às vezes a gente fala, pecado original, pecado de Adão. Não. O original foi de Lúcifer, antes do Adão. Esse é o pecado original. Como é que foi? Você pega lá, Isaías 14 e Ezequiel 28. Você vai ver. Então, o eu cresce, Deus desaparece. Quando o eu diminui, Deus aparece. Deus é percebido. Agora, qual que é a estratégia do diabo? De repente, você está fazendo o certo, está dando certo, mas você está errado. Caiu a ficha, não? É possível uma pessoa fazer certo, dar certo, está arrebentando, mas a pessoa está errada? É possível? Você me orienta, não é porque está dando certo que está certo. Porque de repente você está tendo resultados. Por isso que eu tenho um dilema com essa coisa do resultado. O resultado, só o resultado, não é o fator. Porque tem gente que tem aquela filosofia: os fins não justificam os meios. Então não importa os meios, desde que eu chegue nos resultados. Isso é perigoso. Lembra quando Davi mandou fazer o censo? Quem é que incitou Davi para fazer o censo? Satanás, o diabo, com a sua astúcia, porque o cara está arrebentando, está tudo dando certo no reinado, está detonando. Aí Satanás bota a sutileza.
Você é o cara. Conta aí para você ver. Manda levantar aí. Então, o eu é aquilo que nós falamos frequentemente. Você ajudar uma pessoa que é endemoniada não é difícil. Agora, você ajudar uma pessoa que está ensimesmada, subiu para a cabeça, o ego está inflamado, é um desafio. A pessoa soberba. Vocês estão compreendendo isso? Porque toda pessoa que tem chamado, que tem vocação ministerial, que está fazendo acontecer e que está tendo resultado, quando o eu sobrepuja, essa pessoa está roubando a glória de Deus. Ela está roubando a glória de Deus. E Deus diz que a glória dele ele não dará a ninguém. Dará a outro. Dará a outro. Então, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal, eu arrebentei. E o diabo faz ter o resultado. Faz o resultado aparecer para a pessoa pensar que ela está certa e está dando certo. Porque está dando certo, ela está certa. Vocês estão lembrados de Jeremias? O profeta chorão? Falei isso outro dia aqui, o profeta chorão. Por que ele era o profeta chorão? Porque ele fazia tudo certo. E os resultados davam tudo errado. Tudo errado. Fazendo tudo certo, ele estava certo, porém os resultados estavam errados. Ele chorava, ele entrava em crise. Ele falava assim, gente, você tem chamado? Então, de repente, tem um ou outro que está tendo resultado. Mas a pessoa está errada. Então, quando você vê Satanás tentando Jesus, ele está tentando Jesus, não é para adulterar, não é para roubar, pegar o alheio. Vai lá na padaria e pega pão, você está com fome. Rouba o pão. Ele está tentando Jesus com o quê? Com o certo, com a palavra. A palavra é certo? É certo, a palavra de Deus é certa. Porém, a palavra de Deus na hora errada, ela fica errada. Então, Satanás, ele usa o certo, ele instiga Jesus a fazer o certo, porém, com propósitos errados. É aí que mora o perigo. É aí que eu e você estamos numa corda bamba. Corda bamba, por quê? Porque de repente, pode chegar, porque de repente você pensa que porque não está dando certo, você está errado. E que você precisa buscar subterfúgios e meios e mecanismos. Ou então, de repente, está tendo resultado. Está dando certo, mas você está errado. Por quê? Lembra que Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Ou seja, os resultados fantásticos, sensacionais, os resultados. Ganhou o mundo inteiro. Só que a pessoa fez o certo, porém ela estava errada. Ela estava errada. Essa questão de usar a palavra de forma errada também, no caso, né? Que a pessoa pode estar querendo fazer o certo. Mas a Bíblia diz assim. Para poder distorcer a palavra. Vou usar a palavra, mas está sendo aplicado de forma errada. Para poder se encaixar ali, ou para a defesa da pessoa, para justificativa, ou qualquer coisa que está por aí, né? Então, assim, a gente assiste isso todo dia, toda hora. Por isso que redes sociais é uma bênção, até certo ponto.
Mas de repente vira maldição, porque você começa a ver um renomado ali, um famoso, uma famosa, fazendo afirmações à luz da Escritura Sagrada, mas que de repente está errado. Como é que a palavra de Deus vai estar errada? Vocês estão compreendendo isso? A partir do momento que uma pessoa faz o certo, e ela fala, só eu estou fazendo certo, aquilo que ela está fazendo certo já se torna errado por ela. Por causa do ego. O ego. Tem gente no nosso meio, né, fazendo. O ego. Entendeu? Ah, só eu que dou cesta básica, só eu que faço isso, só eu que faço toda a missão, não faz. Eu não vou falar nome, não. Então, mas aí você vê, está fazendo certo? Está fazendo certo. Tem que acudir, tem que... Tem. Mas, então, eu preguei uma vez, não sei se vocês se lembram, eu preguei uma certa vez, quando a santidade é pecado. Mas como é que pode santidade ser pecado? É quando você é santo para competir com o outro que é pecador. Então sua santidade é para afrontar aqueles que estão em pecado, ou que estão num nível abaixo que você. Profeta até, profeta. Então, quando você está num nível de santidade, e essa santidade inflama o seu ego, essa santidade vira um pecado. A sua santidade, se ela é para condenar os outros, ela é pecado. Então, assim, a gente pode, de repente, estar fazendo certo, tendo resultados, fazendo certo, e a gente pode estar errado, mesmo tendo resultados fazendo certo. Por quê? Porque as motivações podem ser erradas. Tem medo desse povo. Esse povo santo demais, esse povo espiritual demais, cheio de... Entendeu? Eu tenho medo, eu fico preocupado. Por quê? Porque é uma santidade, uma espiritualidade para afrontar as pessoas, para subestimar o outro. Não, quanto mais é aquilo que é o ponto que a gente bate frequentemente. Eu só acredito em crescimento espiritual se a pessoa cresce espiritualmente para dar suporte. Para dar suporte para quem precisa, para quem está mais fraco, quem está no erro, quem está... Então, se você tem uma espiritualidade num nível elevado, essa espiritualidade tem que se desembocar em suporte. Agora, não em intolerância religiosa. Jesus, a maior parte, 90% do ministério do Senhor Jesus, ele aconteceu, sabe onde? No meio dos pecadores. Pouquíssimas vezes você vê Jesus no templo, na sinagoga. 90% do ministério dele é o santo no meio dos pecadores. Então, aos olhos dos religiosos da época, dos sacerdotes, ele estava errado. Ele come com os publicanos, com os pecadores. Foi julgado por isso. Só que ele tinha um propósito. Então vamos lá. Vamos mexer mais aí o doce, né? Lembra dos 7 filhos de Seva, o sacerdote Seva? Eles foram expulsar o demônio, porque eles viram Paulo expulsando, né, demônio. Bora também, vamos lá. É o show. O show. Show da fé. Aí, expulsar demônio é certo? É certo. Estavam fazendo certo. Porém, eles estavam errados. Estavam errados, estavam desqualificados. Porque, de repente, você pode fazer o certo. E você está errado, porque você está com motivação errada. Entendeu essa parte?
Então isso é perigoso para o pastor, é perigoso para o bispo, é perigoso para mim, para qualquer um de nós. Porque de repente o nosso crescimento, ele pode sofrer intervenções satânicas nessa trajetória imperceptíveis. Então, assim, é perigosíssimo, porque de repente Satanás ele vai trabalhar para você ter resultados. Você está fazendo certo, está tendo resultados, mas aí a sutileza dele é para que você, o peito de pombo, para que as suas motivações sejam erradas. Volto lá no que eu disse. Jesus disse, quando vocês orarem, não fica nas praças. Tem nada de errado orar nas praças. Só que eles estavam fazendo a oração com motivação errada. Então, assim, essa coisa da oração, do jejum, de frequentar a igreja, de entregar o dízimo. Por isso, assim, que desde o começo, eu falei assim, não, esse negócio de pegar o envelope e a pessoa tem que botar o nome no envelope, quanto ela deu de dízimo, eu falei, não, isso aí, meu Deus do céu, isso aí vai servir de comparação. O tesoureiro, o pastor, o fulano deu tanto, de repente começa a interferir no juízo, na preferência da pessoa. Vocês estão compreendendo? Por isso que eu sempre, poxa, por causa disso aí, eu falo, poxa, tem que pôr o nome no envelope, tem que ter o controle anual ali, ó, janeiro deu tanto, fulano deu. A igreja é assim. Agora, é perigoso, por quê? Vocês estão compreendendo? É perigoso porque vai levantar juízo, vai levantar preferência, vai levantar uma série de coisas. E depois a pessoa diminui o salário, dá aquele tanto de dinheiro. Dá menos. Fulano não deu. Vai que a pessoa perdeu o emprego, então não está ganhando mais do que ganhava, diminuiu o dízimo, aí o tesoureiro lá aqui, ó, fulano está dando dízimo lá para o R.R. Soares, ó. Está dando lá para o Valdemiro Santiago, porque dava aqui, está dando só a metade. Já começam os julgamentos, os juízos. Então, assim, é preciso que cada um faça uma autoanálise. Vou mexer agora na coisa. Redes sociais. Vamos lá. Por que é que você posta em rede social? Qual que é a motivação da sua postagem? Fala para mim. Publicizar. Mas tem a maioria que posta em rede social é para quê? Para se aparecer. Eu tenho que ganhar seguidores, eu tenho que arrebentar de seguidores e tal. Só que de repente a pessoa está se arrebentando na espiritualidade, no chamado, na vocação. Porque assim, você vai postar na rede social, posta divulgação, posta aquilo que vai alimentar a fé de alguém. A intenção, mesmo que você está postando para alimentar a fé, a intenção tem que ser essa. Porque se eu vou botar aqui como é que chama isso? Devocional. Vou fazer o devocional diário aqui. Para que você faz o devocional diário? Com a intenção de fortalecer a fé, a espiritualidade das pessoas, ajudar as pessoas a crescerem na graça, no conhecimento? Ou você vai fazer para poder você ser o cara? Eu tenho que ser conhecido. Não, mas se eu for conhecido, eu vou levar Jesus no reboque, na garupa. Então, o que conta, de repente, você está fazendo certo. Mas, de repente, a intenção é errada. Eu serei, eu subirei. Eu vou estar no topo. Eu vou ser contratado pelo Kuai. Se for, amém. Graças a Deus. Então, assim, de repente começa aquela gana, aquela coisa. Eu defendo que você poste nas redes sociais. Eu tenho um dilema. Eu falo, ó, divulga seus cultos. Divulga 2 dias antes.
para poder quem precisa ficar sabendo e ir lá receber graça, ser abençoado, ser salvo. Então a divulgação é importante. Agora, é aquilo que eu falei outro dia também. Preguei numa ceia aí, parece. De repente você quer que a sua igreja seja a maior da cidade. Tem nada de errado você querer que a sua igreja cresça, muitas almas. Agora, quando você entra nessa coisa, a minha tem que ser a maior, você entrou na competição. Você já entrou numa competição. E a competição no reino de Deus, ela é tragédia. Tragédia. Porque a gente não tem que competir com o outro, a gente tem que competir com a gente mesmo. Então, pé no chão, coração no céu. Vamos fazer o reino de Deus acontecer? Vamos. Para a glória de quem? De Deus. É aquela velha história, né? É o crente aleluia e o aleleu. O pastor aleluia e o pastor aleleu. O pastor louvado seja Deus e louvado seja eu. Então a gente precisa fazer autoanálise, refletir, crescimento espiritual, vocação, crescimento do chamado, tem que desembocar em serviço, suporte. Essa questão da motivação, uma coisa que evidencia na Bíblia que um crente é forte, não é quando ele condena o fraco, mas é quando ele ajuda o fraco. Exatamente. Então, às vezes a gente vê crentes que ficam se gabando, eu sou forte, mas essa força não ajuda ninguém, é só para condenar o outro, está fraco. E é isso, é todo dom, todo talento, toda capacidade que Deus concede, só vai ter sentido se for para a pessoa desembocar esse dom, esse talento, essa capacidade nas vidas de outras pessoas. Se não for assim, está tudo errado. Está tudo errado. Se não for para dar suporte, está errado. Então, assim, nós precisamos, e a Bíblia está cheia disso, gente que estava errada porque fez o errado, gente na Bíblia que estava errada porque deixou de fazer o que é certo. Quando você deixa de fazer o que é certo, você está errado. E gente que estava errada porque fez o certo, teve resultados de repente, mas a pessoa estava errada. Ananias e Safira entraram no dilema, lá naquela coisa lá do salvar. Vamos para Saul. Vamos pegar Saul quando poupa Agag e poupa o melhor das ovelhas. Qual que foi o argumento de Saul? Quando ele chega e Samuel repreende, o profeta repreende ele. O argumento dele, não, eu trouxe as ovelhas para sacrificar. Sim, né? Quer dizer, sacrificar a Deus é certo? Certo. Mas o propósito era qual? Certo ou errado? Errado, o propósito estava errado. Então é preciso a gente entender que Deus não se impressiona com os resultados. Deus não se impressiona com o que a gente faz. A gente está fazendo porque tem que fazer. Deus não se impressiona com isso. O resultado tem o padre Marcelo junto a gente. O padre Fábio de Mello. Multidões. Mas não significa que o resultado está certo. Amém, gente? Então é isso, tá? Vamos refletir, cada um, tá? Porque você corre o risco de ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma, ser lançado no inferno. Por isso que Jesus disse, muitos naquele dia vão dizer o quê? Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, curamos enfermos, o Senhor pregou na nossa rua. Ele vai dizer o quê? Afasta de mim que eu não vou, porque a gente fez o certo. Jesus mandou, pregue o evangelho, cure os enfermos, expulsem os demônios. Então, gente que fez o certo, porém, estava errado. Estava errado. Porque o pano de fundo não tinha nada a ver com aquilo que era a proposta
o Evangelho. Tá? Então, a gente que tem chamado, volto lá no início, os dois irmãos, o pródigo e o irmão dele. Foi mais fácil o pródigo cair a ficha, porque ele era um errado que estava fazendo tudo errado, do que o irmão dele, que era um errado que estava fazendo tudo certo. Eu estou aqui, ó, o senhor nunca me deu nada. Ele estava fazendo tudo certo. Mas era um errado que fazia certo. Eu toda a vida tive medo disso. Meu Deus do céu. Então, aquela reflexão, aquela autoanálise. Porque se a motivação está certa, é como Jeremias. De repente você vê um profeta chorando porque não tem resultado, mas se está certo, continua. Continua. Não se deixe levar pelo resultado. É claro que se tiver o resultado é melhor. Mas o que conta é você fazer o certo e você está certo. Ainda que não tenha, ainda que os resultados sejam errados, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas foram arrebatadas do curral, e no curral não há gado. Ainda assim, me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação, porque eu sou um certo, que está fazendo certo, mas o resultado está tudo errado. Mas ele quer continuar. Amém, gente? Então dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Então, está aí, ó, Colossenses 3:23, né? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Entendeu? É fazer para Deus, para a glória de Deus. Amém, gente? Então vamos lá, vamos entrar na segunda parte aí do insulto, ó, do assunto. Tá, a primeira coisa, nós já olhamos algumas chácaras. Então, qual que é o propósito? Nós precisamos de uma área, beira de rio bom, tá? Que não seja muito longe, para ficar fácil o acesso, e para ser um lugar de encontro com Deus, para ser o Peniel. O Peniel, tá? Lugar de encontro com Deus. Então, esse é um tempo que esse espaço vai trazer consigo a possibilidade de pessoas acelerarem o crescimento na graça, no conhecimento, e de nós termos vocacionados, pessoas que têm chamado, dando resposta positiva ao chamado. Porque hoje a vida é muito, entendeu, cheia de ocupações. E as pessoas acabam, os cultos só não são suficientes para a pessoa estabelecer conexão com Deus, que de fato venha fazer essa pessoa se lançar no seu chamado, na sua vocação ministerial. Então eu acredito que um espaço assim nós vamos poder fazer encontros de casais, encontro de obreiros, na igreja 2 vai para lá, não tem problema, tá? Faz a agenda, tudo, lugar mesmo assim para a gente acelerar, para a gente proporcionar tempo de qualidade no espaço. Os retiros, né? Esses tempos. Carnaval, todo mundo junto, a comunhão, que a gente perdeu, né, Daniel? Então, assim, a gente já fez muito isso, o pessoal antigo sabe disso, o quanto isso foi importante, né, para o seu crescimento, para você acelerar a questão da formação do seu chamado, da sua vocação ministerial, isso foi muito bom, tá? Então, por conta do que aconteceu, né, da gente ficar sem isso muito, às vezes só a igreja faz, a outra faz, tá? Mas a gente precisa de um espaço maior para a gente estar proporcionando isso aí. Amém, gente?
Na época da chácara Cairóis, tinha aquele, aos finais de semana Virou família, né? aquela interação mesmo, o povo à tarde ia, e aí tinha aquele bate-papo, um negócio mesmo. É porque assim, a gente precisa acreditar que a ideia de Deus para a igreja é uma ideia de família. Tá? Então, quando Deus chamou Abraão, foi com essa proposta. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a ideia de Deus é que a igreja seja uma comunidade família. Né? A gente chamar o outro de irmão não é só porque ele está na igreja aqui dentro das quatro paredes, mas a gente de fato criar laços uns com os outros. Tá? Então isso vai ser muito bom. Então a gente está procurando acelerar isso aí. Nós encontramos, temos um lugar que está mais ou menos para ser o lugar. Tá? Agora tudo isso a gente está fazendo pela fé, porque a princípio a gente pensou em alugar. Então vamos alugar. Mas agora nós vamos comprar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então é um lugar para chamar de nosso. Tá? O Peniel. Lugar para você ter uma pedra lá para servir de travesseiro. Você fala, mas meu travesseiro está aqui. Então vai ser muito bom. Outra coisa que a gente perdeu, ainda não está definido, tá? A gente tem um local mais ou menos, olhamos vários locais. Aí tem um que está em evidência. Nós estamos olhando 3 critérios, avaliando. Primeiro, o espaço, tem que ser espaçoso, o lugar. Segundo, a beira do rio, tem que ser boa. Terceiro, a distância da cidade. Então, são 3 critérios, tá, que a gente está avaliando. Então, tem um elo perdido no ministério. Então, vou voltar lá no que eu já abordei com vocês. Nós tivemos um tempo, nessa visão ministerial, que muitos se apresentavam para se lançarem na obra. Não estou falando para ser obreiro lá, para dar envelope, não. Tá? Amém. Mas eu estou falando, gente, de fato, incendiada pelo Espírito de Deus, que se apresentava e falava, não, eu quero me lançar, eu quero ir para a obra, eu quero... Gente disposta a largar tudo que fosse preciso para poder atender o chamado. Vocês se lembram disso? A maioria dos pastores que estão aqui experimentou isso. Agora, onde é que está o elo perdido? Nós estamos longe dos adolescentes. Os adolescentes estão jogados para as cobras. Desculpa a expressão aí, tá? Por quê? Porque esses que são pastores hoje chegaram como? Adolescentes, alguns chegaram crianças. Experimentaram esses tempos de qualidade. Estão lembrados disso? E foram impactados pelo mover de Deus, pela unção, discerniram o chamado. Gente que largou tudo, largou a família, sacrificou tudo e se lançou. E se lançou num tempo que era mais difícil do que hoje. Hoje está mais fácil. Tem cadeira aqui, ó, pode sentar aqui, que eu vou fazer pergunta em quem estiver mais perto aqui. Então veja bem, vocês estão percebendo? A gente tem um elo perdido aí. Então a gente não está conseguindo. A gente não está conseguindo trazer os adolescentes. Daqui a pouco esses adolescentes se tornam jovens. E de repente, o que a gente não percebe? É mais fácil o adolescente, o jovem ali se lançar numa loucura de um chamado, porque aos olhos humanos é loucura, do que depois que casa e já tem bebê, tem filho. Você fala, primeiro que a pessoa tem um chamado, aí ela já começa a ponderar muita coisa, né? Então, eu estou acreditando que a gente vai pegar esse elo perdido aí também. Entendeu? Fazer encontro de jovens, de adolescentes, encontro de casais, vamos fazer muita coisa lá, de obreiros, imersão. Eu estava dizendo, vai ser um campo de concentração. Só que não é nazista.
entendeu? É campo de concentração mesmo, aquela coisa mesmo de louvor, de adoração, de oração, de mesa, para a gente ter mesa uns com os outros. E de repente é isso, nas igrejas tem muito louvor, muita adoração, muita pregação, mas tem pouco mesa, tempo de mesa. Muita cruz. Tem muita cruz e pouca mesa, de repente, né, por causa das programações que tem. Então, assim, nós somos testemunhas do quanto isso é importante, de ter mesa, de ter ali um bate-papo, uma comunhão, laços são fortalecidos, né? Isso proporciona crescimento, crescer na graça, no conhecimento, crescer na vocação, no chamado ministerial, vai ser bacana demais, tá? Os batismos coletivos, a gente fazer, vai ser muita coisa que vai acontecer. Então, continua orando para a gente conseguir, entendeu? Fazer a proposta. Nós vamos fazer proposta indecente. É igual, visitamos o Hilário lá, o Hilário comprou uma fazenda lá, vizinho lá. Fazenda enorme. O pessoal botou a venda preço X. Aí ele dizendo o seguinte, ele falou assim, eu falei para o Mike, vai lá e faz uma proposta indecente. Foi lá e fez a proposta da metade do que eles estavam pedindo, e eles aceitaram. O povo estava doido para ir embora, para voltar para o sul, aceitaram. Ele falou, a gente fez uma proposta indecente e eles aceitaram. Ele disse que na primeira colheita lá, ele pagou a fazenda. Primeira colheita da própria fazenda que ele comprou. Pagou a fazenda. Pediu ainda, parcelou a fazenda. Ele comprou parcelado, na primeira colheita ele já tinha o dinheiro de pagar tudo. Na hora que ele estava saindo, ele descachou 100 milhões. E comprou por 10 milhões e já estava valendo 100 milhões. Você vê. Então, assim, nós vamos fazer uma proposta indecente também. Entendeu? E aí, Deus é que vai dar essa graça, né? Amém, gente? Então, esse é um ponto, né? Outro ponto que eu quero colocar aqui na reunião nós estamos entrando agora em novembro. Final de ano é aquilo que a gente fala todo ano. Uma maratona ganha. A maratona, quem na reta final dá tudo de si. Tá? Maratona é corrida de longa distância. O ano é uma corrida de longa distância. Então, a tendência de alguns corredores de maratona, não sei se você já assistiu na televisão, é na reta final eles vão se entregando, porque já estão fragilizados. Enquanto aqueles que ganham, aqueles que chegam lá, eles fazem exatamente o contrário. Eles buscam força na hora que não tem força. Eles dão tudo de si. Eles aumentam a passada, aumentam a pegada. Ali no final. E aí, chega na frente, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, a mesma coisa. Nós começamos o ano com a proposta, o ano das riquezas insondáveis. Tem muita gente, né, que tem testemunho para contar nas igrejas. Glória a Deus. Agora, tem gente que ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu na vida da pessoa, mas dá tempo ainda. Então, por isso que nós temos, nos últimos 40 dias dos anos, todo ano, a gente instiga as pessoas a potencializarem a busca, a potencializarem orações, a estreitarem mais o relacionamento com Deus, a participarem mais das propostas que estão no ministério. Ao invés de ir e falar, o ano está terminando, né? Já não aconteceu nada de bom, só coisa ruim, entendeu? Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabunda a graça, e a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Você acredita nisso? Então essa tem que ser uma linguagem, agora até o final do ano, você tem que estar nas entrelinhas, estimulando as pessoas a potencializarem a busca, a congregarem mais, a orarem mais, a buscarem mais, a serem... E outra coisa, tem gente chegando no final e gente que, de repente, nessa trajetória,
fez o errado, a pessoa está errada porque fez o errado. E gente que de repente está errada porque deixou de fazer o que é certo. E gente também que de repente está errada porque está fazendo tudo certo, mas as motivações erradas. É a pessoa buscar um realinhamento com Deus. Então essa reta final é uma reta para realinhamento com Deus, para colocar a vida em dia. Colocar a sua vida em dias com Deus. Então, outra coisa que a gente aborda, tem gente que no final do ano vai chegando, ela está com... Hoje nem tanto, né? Porque o povo está fazendo Pix, mas tem gente que chega no final do ano com a Bíblia cheia de envelope, de propósitos que fez e não cumpriu. Gente que fez propósito com Deus e não cumpriu. E a Bíblia Sagrada diz, quem faz voto, quem faz propósito com Deus e não cumpre, é tolo. E Deus não se agrada de tolo. Então a pessoa precisa colocar a vida espiritual em dia, vida financeira em dia. O chamado, a vocação ministerial, quantos começaram bem, estão terminando mal. Tem gente que começou bem e está terminando bem, amém. Tem gente que começou mal, está terminando mal, tem que buscar conserto. E tem gente que começou mal e está terminando bem, porque de repente buscou um realinhamento, buscou um conserto com Deus. Então aqui ainda tem esse panfleto do ano agora que está terminando. Você pode pegar aqui e passar para reforçar. A campanha Ano Novo, a campanha terminou, mas o ano não terminou. Então dá tempo ainda de você criar motivações nas pessoas. Riquezas insondáveis não se trata somente de riquezas financeiras, monetárias, patrimoniais. Inclusive, né? Mas as riquezas espirituais, riquezas nos relacionamentos, família, área sentimental, riquezas insondáveis. Amém, gente? Então, entendeu essa parte? Vamos começar aí, geralmente o que a gente faz? Os últimos 40 dias. Então, você começa já instigando as pessoas, a contagem regressiva. O ano vai terminar, mas ele não terminará sem a tua bênção chegar. O ano de 2024 vai terminar, mas não vai terminar sem a tua bênção chegar, sem as riquezas insondáveis acontecerem na sua vida, na sua casa, na sua família. Seja profeta, profetiza. Amém? Então, alguma colocação nesse sentido aí? Contagem regressiva. Então, faltou 40 dias, você já dá a largada, tá? Para poder... E agora, se a pessoa lembrar também do que ela se pediu, né? Ela colocou na carta. Tem gente que escreveu e guardou o que está escrito. A pessoa dá tempo da pessoa pegar isso e trazer nesses últimos 40 dias, né? O que escreveu. Ou se não guardou, ela lembra, escreve de novo. Escreve de novo e traz esses 40 dias. É estreitar relacionamento com Deus, é potencializar a busca. É a corrida, a maratona de 2024. Ao invés de você baixar a guarda, ao invés de você diminuir a pegada, a passada, está sem forças. Não, potencializa a busca. O que aconteceu com Elias? Ele estava desanimado. Estava ali no chucho. Aí o anjo veio, trouxe pão, trouxe uma botija de água. Aí o anjo disse, falou, corre, que ele já está vindo aí. Aí a Bíblia diz que Elias, com a força daquela comida, ele caminhou quantos dias? 40 dias. Ele estava fragilizado. Só que ele foi fortalecido. Então Deus vai fortalecer o nosso povo. Amém? Vai fortalecer o nosso povo para que esse povo potencialize a busca, né? Então, antes do ano terminar, a bênção vai chegar, e a sua também, tá? Você que está aqui, de repente você está aí pensando, não, a minha também não chegou, mas vai chegar. Quem acredita nisso, diga amém. Tá, outra coisa, o tema da próxima campanha, Ano Novo, Vida Nova, né? Então, assim, eu vou colocar um tema aqui, mas não significa que é o tema,
tá? Se você orar e quiser sugerir, a gente vai trazer isso para poder buscar um tema bem sugestivo, tá? Então, particularmente nas minhas meditações, eu cheguei à conclusão que o ano de 2025 aí é forte, né? Então, esse microfone falha, rapaz. Sei o que é isso. Eu não sei se você já ouviu a palavra resiliência. Dá um Google aí. Capacidade de aguentar pressão, resistência. Resiliência, a capacidade de aguentar pressão, resistência, de suportar, de não desistir, de perseverar, aguentar mesmo, né? Não desistir. Tá, deixa eu simplificar aqui, ó. Essa palavra resiliência, antes de ser usada antes de ser aplicada a pessoas, ela era usada em relação a materiais que de repente eles são deformados. Uma esponja, por exemplo, você deforma a esponja, mas depois, quando você solta, ela volta à forma original. Estão compreendendo? Então, assim, esses materiais que têm essa capacidade de se refazerem, de voltar à forma original, são chamados de materiais resilientes. Então, eles não se desfazem, não são destruídos. Entendeu? Amassam. Então, aí começou a aplicar a vida das pessoas. Então, é a capacidade da pessoa de suportar, de resistir, e a capacidade da pessoa de recomeçar, de refazer. É a capacidade da pessoa de se reconstruir. Vocês estão compreendendo? Eu achei fantástico isso. Eu estava meditando nas minhas orações. Eu falei, meu Deus do céu, que tem uma... É claro, se vocês concordarem, né? O ano da resiliência. O ano da resiliência. O ano que Deus vai te dar graça, vai te dar condição para você recomeçar, para você refazer sua vida sentimental, vida financeira, para você voltar ao estado original. O estado original seu, não? O estado original lá do Adão, quando Deus criou Adão, criou para andar em saúde, para ter do bom e do melhor. Entendeu? Então é uma graça que Deus tem, né, para nós, inclusive. Eu acredito nisso, tá? Então 2025, o ano da... Então tá ligado. Eu pensei que vocês iriam resistir. Então, mas de fato é isso. Você vê que é isso que Deus faz. Então o que aconteceu? Jesus, por exemplo, foi morto e tal, foi chicoteado, amassado, mas ao terceiro dia, a resiliência, né? Então, ressurge. Amassa e aí cresce. Né? O omelete, quanto mais bate, mais cresce. O Getsemane, né, apóstolo? A minha alma está profundamente triste até a morte. Pai, se possível for, faça de mim esse cálice sem que eu beba. Aí ele voltou atrás. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Quer dizer, a resiliência. Getsemane significa lugar de pressão, prensa de azeite. Aguentou a pressão para poder cumprir o propósito. É o que o senhor pregou aqui domingo, então. Propósito e processo. Então, em linhas gerais, tá? A gente vai amadurecer os pontos importantes nesse sentido aí. É claro que você não solta a lebre agora, tá? É só para você estar orando, buscando inspirações já, para estar se preparando, tá? Porque se você já começa a bater isso agora, antes do ano terminar, as pessoas começam a misturar a coisa, entendeu? Nós ainda estamos no ano das riquezas insondáveis. Então, ainda que a pessoa, com quanto a pessoa já tenha recebido riquezas, mas Deus tem muito mais. Então, não é só para quem não recebeu potencializar essa reta final. De repente, a pessoa já recebeu. Mas você acha que é só isso que Deus tem para você? Ou você acha que Deus tem mais? Então, potencializa a busca. Deus tem muito mais. Esse mesmo Deus que te deu o pouco, muito, Ele vai te dar mais. Então, assim, você tem que segurar o tema, medita, ora, não solta a lebre ainda, deixa para ser surpreendente, tá?
porque senão você quebra a expectativa. Tá? A expectativa, ela é motivação. Amém, gente? Alguma colocação? Não? Deu Google aí, não? Tem gente que deu, né? O Google ali está resiliente. Esse termo resiliente também é usado para as árvores que suportam grandes vendavais. Elas se encurvam no chão e depois voltam. Eu estava observando isso aí, a questão das árvores. Então nós fomos ver chácara, tem lugar que queimaram, só que aí essas primeiras chuvas a gente já vê a capacidade de brotar de novo, de se refazer, né, apesar das intempéries, do fogo, né, e a árvore brota de novo, rapaz, que coisa, né? Então a gente precisa ser assim. Então a sua vida sentimental deu errado, vai brotar de novo. Entendeu? Tem coisa aí na sua vida que foi amassada, que foi prensada. Aí você pega lá uma espuma, de repente você pega uma espuma lá, corta um tablete de espuma lá e usa o exemplo, vive a cores. Tá? Aí você fala, olha essa espuma aqui, ó. Aí quando você solta, ela vai. É de uma vez? Não, é gradativo. Então é a mesma coisa, né? A resiliência, a capacidade de resiliência. É isso, é a pessoa se refazer, é a pessoa se recompor, é a pessoa recomeçar, é a pessoa ser capaz de suportar a pressão, o problema, a crise, a vida. E outra coisa, nós estamos... Olha o potencial que ela tem. E vira música, ainda sai melodia da sanfona. Está vendo aí? Deu o exemplo da sanfona. A sanfona é resiliente, porque ela vai e volta e ainda sai uma melodia ali. Exemplo de resiliência, então, seria de Jó. De Jó e várias pessoas na Bíblia, né? Jó é o principal ali, né? O ícone ali da capacidade de resistir, de suportar. E outra coisa, qual foi o argumento de Satanás com relação a Jó? Não, mas se fizer isso, ele não vai suportar. Se não... Aí Deus sabia da capacidade de resiliência de Jó. Por isso Deus foi, não pode tocar, porque ali é um resiliente. Né? E vamos para cima, vamos, Ana, por exemplo, Ana está lá, né, sendo humilhada por Penina, né, sendo prensada ali, e humilhada e pisada, né, e envergonhada, porque ela não conseguia dar um filho para o pai. Isso também que muitas empresas, quando vai contratar pessoas, eles fazem teste da pessoa resiliente. Exatamente, tem empresas para recomeçar, para se refazer, para poder, para suportar. Aqui, eu prestei o serviço militar na infantaria, tá? Então tinha muita coisa lá questionável na minha época. Hoje não, hoje é colônia de férias. Hoje prestar o serviço militar e ir para colônia de férias. É um negócio bacana demais. Até na sua época também, né, pastor Claudiano, era colônia de férias. O pastor Marcos lá também, colônia de férias. Então, na minha época, eu servi em 78, tá? No ano de 78, era na época que estava... tem gente aí que nem tinha nascido ainda. 78. Estava terminando o regime militar. Estava terminando o regime militar. Passando para o civil, né? Que era o presidente, o Médici, depois veio o João Batista Figueiredo, né? Que fez a transição ali. Então, assim, enquanto era regime militar, meu Deus do céu, Forças Armadas era um negócio, era onde o filho chorava e a mãe não via. Entendeu? Aí tinha muita coisa questionável lá. E eu, depois, do meio do ano para frente, eu fui trabalhar com o coronel do S3, do meu batalhão. Então eu fui ser auxiliar do coronel, que o escritório, de manhã era instrução, enralação, do meio do ano para frente dá uma folgada, né? Aí trabalhava lá no S3. E o coronel Brasil Guarani Arruda era o nome dele. Aí eu fui pegando liberdade com o coronel, porque é aquele negócio, sim senhor, não senhor e tal. Aí fui pegando liberdade. Tinha eu e o outro soldado que trabalhava lá. Eu perguntei ao coronel, eu falei, coronel, por que
acontece aquilo, o tenente faz isso e aquilo, e aquela pressão, aquela coisa. Eu falei, você enlouquecedor, isso enlouquece qualquer um. Aí o coronel falou assim, não, isso aí é feito como parte do treinamento, para que fique conhecido a capacidade de resistência, capacidade de suportar do soldado que está sendo formado. Por quê? Porque, de repente, se esse soldado for preso num exército inimigo em época de guerra, qual é a capacidade dele de suportar a pressão, o interrogatório? Qual é a capacidade dele de se refazer depois, se recompor? Então, tudo isso era passado por uma avaliação. Então, essa coisa da resiliência tem tudo a ver com a vida, né? Com a vida. Então, por isso... Então, já passa pelo estreito. A lagarta passa pelo estreito ali para ressurgir melhor ainda, né? Então, a pessoa vai ressurgir melhor do que era antes. Amém, gente? Então, é isso aí. Então, vamos lá. Então, de acordo, né? Então, eu pensei que vocês iam resistir. Mas depois daquela palavra, o certo, está errado, e tal, o cara de repente está errado fazendo o que é certo, aí você fala, o quê? Eu não vou falar nada, vou suportar isso aqui. Tá, o outro assunto é a questão das mudanças pastorais. Tá, então repare bem. O que existe de repente na trajetória do chamado, da vocação ministerial de todos nós? A gente corre o risco de desenvolver laços com pessoas e essas pessoas de repente ficarem mais crentes, mais de Deus, por conta dos laços que a gente desenvolveu com essas pessoas. Mas corre o risco também dessas pessoas, elas começarem a endeusar a gente. Então eu já vivi isso, entendeu? Aquela coisa de Daniel latria. Daniel latria me fazia mal, eu falava, meu Deus do céu. Aí nós pegamos a mudança, botou no caminhão e foi para a Feira de Santana. Eu falei, quer sair daqui? Deus me livre. Era tudo, era aquela coisa. Você falava, puxa, eu estou querendo isso. Mas me fazia mal, porque eu pensava assim, meu Deus do céu, o povo tem que se apegar com Deus, é com Jesus. Então, assim, as mudanças pastorais, elas proporcionam, primeiro, o crescimento do pastor, chamada, porque sai de um desafio, encara outro diferente e acaba amadurecendo outras coisas, né, outras aptidões. A pessoa fica mais madura. Eu gosto de mudar, eu passo um tempo no outro lugar. Então, daqui a pouco eu estou lá na sua igreja. Tá? Daqui a pouco eu estou congregando lá com você. Tá? Então, assim, eu gosto de mudar. Tá? Então, assim, a mudança pastoral, o que o pastor tem que ter cuidado? Isso é melindroso. Tá? Você precisa ser maduro o suficiente para poder deixar uma igreja preparada, estabilizada para quem vai chegar. Então é claro que tem gente que gosta do pastor, que ama o pastor, mas de repente tem gente que já está doido, está orando para o pastor sair logo. Tem isso também, vocês não fazem ideia. Tem gente que ficou, bicho, quando é que vai mudar? Eu falo, calma. Aí já tem outro da igreja que fala, não, segura mais um ano ele para nós aqui. Eu falo, então não entendo, tem uma turma pedindo para sair, outra turma pedindo para ficar. Então, assim, é preciso ter muita cautela, tá? Para você não ter gente que se apegou a você. Porque se você tiver gente que se apegou a você, você fez errado. Porque quando a pessoa está apegada a Deus, apegada a Jesus, ela cresceu, ela está madura. Amém. Graças a Deus, ela está entendendo que a próxima etapa, para ela aprender o que ela não aprendeu com aquele, vai aprender com o casal que está chegando agora, vai agregar, vai fortalecer mais ainda a espiritualidade. Então, assim, a gente precisa, e também não é nada novo, essa questão de mudar pastor no ministério.
O ministério todo sabe disso. Então, se alguém entra em crise, vou sair e tal, porque mudou. Então, é porque a pessoa não cresceu. O seu tempo lá não fez essa pessoa crescer. Entendeu? Se você deixa defasado, tem alguma coisa errada. Então, você deixou a igreja madura. Por isso que você, da agora para lá, você não vai ficar dizendo, eu vou sair. Porque senão você já começa a criar preferências. Quem é que vem? Porque se for fulano, eu não quero. Se for Beltrano, eu vou sair fora daquilo. Tem tudo isso, né? Porque começa a se apegar a pessoas, né? Agora, daqui para lá, o que você tem que fazer com a sua igreja? Nas entrelinhas da sua pregação, das ministrações, você trazer a pauta da maturidade, de pessoas que se apegam com Deus de fato e de verdade. Então, o que a gente tem na Bíblia? Eu estava lendo lá, o apóstolo Paulo, num dado momento, ele passou um período com os irmãos, depois na praia ele foi se despedir, se ajoelharam lá, o povo chorou, abraçou, tá. Mas a vida continua, o chamado continua, a vocação continua. Então é preciso ter essa maturidade. Criou laços, criou afetividade. Amém, graças a Deus. Teve muita mesa com esse pessoal. Amém, glória a Deus. Porém, você não pode deixar uma igreja fragilizada para quem está chegando. Se você deixou a igreja fragilizada, tá, de repente é porque você não levou esse povo a vivenciar essa dimensão da maturidade, da preparação. Tá? Então, daqui para lá, nas entrelinhas, traga isso, de maturidade, de crescimento, de se apegar com Deus, não se apegar com o homem. Tá. Gente, eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais. Você pode ser arrebatado também, né? Tem isso também, né? Ninguém sabe. Pastor que pega igreja que não tem nenhum projeto funcionando. A outra coisa aqui que a gente está... Quando muda pastor, de repente o pastor novo trabalhou os projetos do ministério onde ele estava, ele chega numa igreja que não tem nada. Não tem projeto nenhum funcionando, não tem Obed-Edom funcionando, não tem casais funcionando, não tem nada funcionando ali. Tal Deus dará, está um negócio aleatório, cabeça de quem cair. Então, assim, é um negócio preocupante. Por quê? Porque mudou o pastor, se os mecanismos estão os mesmos funcionando, não tem choque de realidade. Por que de repente dá choque? Porque o outro pastor que chega vai implantar os negócios, o povo fala, não, aqui não tinha isso não, a gente não quer isso não. Então, o problema é sério. Então, é preciso cada um saber o que vai deixar para quem está chegando, os mecanismos, as engrenagens, o que está proposto pelo ministério ali encaixado, tá? Quem é que vai ser mudado? Então nós vamos mudar. Eu vou falar só meia-noite hoje. Os pastores que estão com 2 anos ou mais, bota a barba de molho assim, ó. Pega uma cabacinha ali, ó, chegou a ficar com a boca aberta aqui. Você tem 2 anos já? 3 anos já, né? Meu Deus do céu. Então você... Hoje, inclusive, está ficando bacana agora. Agora que está ficando bom, né? Mas, porque de repente o povo se apegou com o pastor, mas tem pastor que se apegou com a igreja. Daqui eu não solto, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, é o contrário. É o pastor que grudou na igreja. Não é o seu caso não, estou falando aqui só aleatório aqui. Mas é isso, quem tem 2 anos ou mais, fica em pé. Não, fica em pé. E o representante está aqui, porque está com a criança. Tem 2 anos já? Você tem 2 anos lá? Cidade Nova? E tem gente aí. O pastor Ademar tem 2 anos já? 4? Então o que acontece, gente? É assim, o que a gente tem? A gente tem pessoas... É aí que está
Dá o X da questão. Então, a gente tem um ponto importante, essa questão dos mecanismos trabalhados, a questão do relatório, tá? Então, são pontos que a gente começa a observar. A questão da prestação de conta, o relatório, aquela questão da proposta de frequência, o culto, quantas arcas está fazendo. O pastor que não faz arca, o que acontece? O seu povo aprende mais com o seu exemplo do que com o seu ensino. Não sei se você sabe disso. Então, quando o pastor faz, posta lá fazendo, o povo moço e testemunha disso que está acontecendo nas casas, isso tem uma influência muito grande sobre o povo, tá? Então, assim, a questão do relatório é um ponto que a gente analisa, tá? Você não vai pegar um pastor que, de repente, ele é instável, tem uma instabilidade na questão de relatório e tal, e dá prêmio, tá? A gente não dá prêmio para infrator, tá? Para transgressor. Então, tem que andar certo, tem que andar correto, tá? A gente não tem essa coisa de ficar o tacão, o jugo, porque até prova em contrário, todo mundo é de Deus. Só que tem essa testemunha, né? Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Tem Deus e tem o diabo. Está ali, entendeu? E de repente você está fazendo, você está errado, porque de repente está fazendo certo e está fazendo a coisa errada, no bastidor. Então leve Deus a sério, faça tudo certo, para poder salvar o tanto que você conseguir salvar e salvar a sua alma também, tá? Vai nessa não de fazer a coisa errada. Então, o pessoal que está... Seria na virada já, apóstolo, né? A proposta é essa, o pastor pegar já lá a virada, por quê? Porque já pega o povo já imbuído da campanha nova e etc, né? E não dá nem tempo do povo respirar que vai sair, não gostei, eu vou atrás, e eu vou mudar para bem longe para ninguém ir atrás. Jogar para o outro lado da cidade para não falar assim, fulano está comigo. A mensagem de resiliência vai cair bem agora. Vai dar certo aí, a resiliência, você não depender de homem, você depender de Deus, entendeu? Vai para cima. Amém, gente? Então, isso é muito importante. A outra coisa, que é pauta aqui da reunião. Quando se trata dos eventos ministeriais, observe, aquele pessoal instável por qualquer coisinha que é sair da igreja, é o pessoal que não participa dos eventos ministeriais. Desafio qualquer um me provar o contrário. Pessoal que você perdeu de potencial, de gente que foi para a igreja, não sei do quem, do Bumba Meu Boi, não sei o quê, é gente que não participava dos eventos ministeriais. Os que participam dos eventos ministeriais, observe, é gente mais fiel a Deus, mais fiel à visão, mais centrada, mais equilibrada. Então, o pastor que não consegue trazer nem os seus obreiros, os seus levitas, o seu pessoal lá, você está construindo na areia. Assim, construção na areia. Quando cair a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e bater com força, vai desmoronar o que você construiu. Daqui a pouco você vai ver aquelas pessoas lá na igreja A, B, não vai nem para outra da missão, porque se for para outra da missão, a gente ainda fala, não, amém, né? Mas vai para não sei aonde. Você está entendendo? É gente que não participa. Os que participam, frequentemente, assiduamente, são pessoas mais centradas, mais maduras, mais vinculadas a Deus e ao ministério que Deus colocou essas pessoas. Então é um apelo que eu estou fazendo, porque se você não tiver voz para poder... E tem hora elementar, que tem hora que nem o pastor vem. Né? O pastor vem nos eventos ministeriais. Porque minha avó fez uma galinhada não sei aonde, lá no Morro do Chapéu. Eu falo, moço, depois você come galinhada aqui. Ó. Termina aqui, você vai ali na nanica ali, ó, e come a galinhada. Então, assim, tem hora que... Então é levar a sério, falar, poxa, tem um evento ministerial, tá aí a agenda, vamos participar, né? Vamos fazer, estimula seu pessoal. Eu fico assim maravilhado que eu vejo um pastor outro lado de mim, ele arruma uma van. Aqui, eu vou falar, o Bispo John, ele anda 170 quilômetros para vir e 170 para voltar, para poder participar dos eventos ministeriais. Eu fico olhando assim e falo, meu Deus do céu, tem gente que está aqui dentro.
da cidade e não tem motivação. Então, assim, são umas coisas que a gente começa a ver que, de fato, a pessoa está linkada com Deus, está linkada na visão ministerial. A bispa Suênia, mas a filha é uma mulher que não tem marido. Porque o marido é um custeio ali, né? Para quem tem, é melhor. E ela arruma van, dá um jeito e traz, e vem nos eventos, e uma alegria. Fala, meu Deus do céu, e tem gente aqui dentro que não tem coragem de falar, gente, ó, vamos aqui, os irmãos que têm carro, passa aqui, vamos combinar todo mundo na porta da igreja, cada um leva 3, ou então vou arrumar uma van, vamos levar esse povo, vamos participar dos eventos. Então você fortalece a espiritualidade, chamados, vocações ministeriais, e você evita o risco desse pessoal florescer onde Deus não plantou eles. Porque eu aprendi o seguinte, tem que florescer onde Deus planta. Tá? Tem gente que, de repente, qualquer coisa, a vaidade pessoal, o ego, leva a pessoa para os holofotes. A pessoa quer estar onde tem holofote, onde tem aplauso, onde tem reconhecimento. Não. Eu aprendi que o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Amém, gente? Então, a outra coisa, que é pauta aqui da reunião, festa dos tabernáculos. Então, não sei se você já tem a data da sua, já programou, tem daqui para lá, tá, para fazer. Festa dos tabernáculos é uma festa que a gente inseriu no calendário desse ministério. E é uma festa que tem um mover, uma unção, uma graça especial que flui. Festa de celebração, celebração por colheitas de almas, né? E nós temos mais de 1000 razões para celebrar todo ano, tá? Celebrar a graça de Deus, celebrar porque a gente está vivo, porque a gente está continuando aí a visão que Deus nos confiou, né? Então, se você não programou ainda a sua, você está atrasado, tá? Está pensando na morte da bezerra ainda, né? Então é preciso você criar. E eu já estou com as agendas fechadas aí, o pessoal só dá para si, dá, bora lá, entendeu? Eu estou para dar suporte. Né? O que mais aí com relação às festas? As festas. Nossa, né? Ministerial. Aí nós fomos na Reinando em Cristo, na festa dos tabernáculos lá. Estivemos lá, eu e a bispa. E, assim, porque estava aí a pastora Sandra, Sandra Faraz, que é irmã do Fábio Faraz, e a gente criou laços com ela lá em Brasília. Ela foi deputada e a gente trabalhou na campanha dela na época. E ficou aquela coisa mesmo, ela ficou feliz, ela e o esposo, quando viu a gente, celebrou mesmo. E o que a gente percebeu lá é que, assim, tem as danças, as coreografias também, tudo bacana. Mas, assim, a gente louvou a Deus, porque o nosso pessoal evoluiu, viu? O nosso pessoal de dança, sabe aquela birra que eu tinha uns de vocês que ficavam até irados comigo, quando eu falava, gente, para com aquele negócio, pezinho para dentro, pezinho para fora. Eu falei, tem que evoluir, tem que fazer umas coisas bacanas mesmo para Deus, né, de celebração, de coreografias, né, criar com inteligência. Então, assim, a gente até comentou, falou assim, a gente viu lá as coreografias dele, amém, glória a Deus. Mas a gente tem um pessoal aí que é nota 10, tá? Nessa questão de coreografia, de celebração, bacana demais, né? Então, faça lá na sua igreja. Na festa aqui do ministério, vai ser dia 7 de dezembro, então não tem como pegar os grupos tudo para botar para participar aqui, avulso, né? Por quê? Porque o tempo é curto, e eu tenho que dar uma palavrinha rápida, objetiva, né? E aí, se não comer o meu tempo, você sai daqui meia-noite. Acho que tem um cantor também, a gente está articulando aí um ministro de louvor também, que vai estar aqui com a gente, né? Para poder. Então, assim, não pode ter essa coisa do ciúme, porque o fulano participa. Isso é maturidade, é estar aqui celebrando. Se eu ficar sentado lá e você pregando, eu vou estar louvando a Deus por você. Entendeu? Pela sua pregação, vou estar intercedendo por você. Nada de ciúme, de inveja. Interagir nos grupos de dança. Para fazer um grupo ali. Eu trouxe essa ideia de lá na Reinando, uma vez na festa do tabernáculo. Aí juntaram várias pessoas. Eles juntam os grupos, ensaiam e fazem essas sequências. As evoluções. E aí eu trouxe essa ideia para cá desde o ano passado. Aí. Então a gente
Não, ficou bacana. Agora sim, tem que ter uma turma em cima, outra turma embaixo, para poder ficar, porque a vitrine, né, também. Eu tenho que fazer essa preparação. Alguma pergunta? Pergunta fácil. Mas essa questão de fazer todo mundo junto, muitos anos atrás nós fizemos. Todo mundo entrava, as bandeiras, um dançava em cima. Participa todo mundo, não fica aquela coisa de, eu queria, não participei. 10 apresentações, né, e aí satura e cansa, e fica assim muito... Amém, gente. Então, a questão das mudanças, a gente vai fazer uma grade lá, vou conversar com um, com o outro, tá? A gente não vai fazer nada assim, com choque, tá? Mas é preciso ter os pés no chão, ter maturidade, falar, poxa, né? O vento sopra aonde quer, ouve a sua voz, sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Eu queria ter essa oportunidade que você tem de estar num lugar um tempo, depois estar no outro tempo, entendeu? Eu queria ter tido essa chance, minha liderança. As datas aí de calendário, a questão do Natal é aquilo que a gente fala. Natal é Natal todo dia, Jesus nascendo nos corações. Aí tem o pessoal do judaísmo, não, Natal é outra data, é não sei o quê. Não estou discutindo data, estou discutindo o feito. Entendeu? O fator. Entendeu? Essa questão do fator que é o detalhe. Agora, se eu consigo trazer gente para a noite de Natal, para a minha reunião, para poder dizer que Natal não tem nada a ver com Papai Noel, que Natal não é essa data e tal, para o povo cair a ficha que o Salvador que nasceu do coração. Eu quero reunir esse povo. É igual a morte do mestre Tal, né? O mestre Tal faleceu. Quando nós chegamos em Barreiras, recém-chegados, fazendo cruzada aqui e acolá, e de repente chegou um mensageiro. Eu vim aqui te convidar, porque vai ter um evento cultural na praça da Vila Brasil. Lá nem praça era só um limpo que tinha lá, né? E tinha um lixão na esquina lá. Aí vai ter o evento e nós convidamos alguns pastores aí, eles rejeitaram. Por quê? Porque vai ter escola de samba, vai ter grupo de capoeira, vai ter não sei o que lá mais, de cultural. E aí a gente convidou o padre, está convidando um pastor também, que é uma coisa plural. E os pastores rejeitaram, não quiseram. E a gente veio, eu falei, como é que é? O povo da escola de samba vai estar lá para me ouvir. Está grupo de capoeira, esse povo, eu estou querendo reunir esse povo, não estou conseguindo, para eles me ouvirem, falar de Jesus. Eles vão estar lá, eu falei, eu tenho que pagar alguma coisa, não, você não paga nada. Eu falei, então, bota meu nome aí. Cheguei lá, teve samba, teve capoeira, teve de tudo que vocês pensaram, o padre falou, depois no final fui eu. O que você queria? Aí, pronto, bateu a rede, tudo que eu queria era reunir esse povo para me ouvir. Foi de graça. Aí, fiquei conhecendo o mestre Tal, eu falei, terminou, eles vieram conversar comigo também, e criou um laço. Vai vendo como é que Deus faz isso há 31 anos atrás. O tempo passa, a gente estreitando os laços, eu passava lá, porque o Tal era pescador, ele pescava, e eu pescava no freezer dele. Ele pescava de canoa, de boia, de linhada e tal, e aí eu passava lá de vez em quando, e aí tem peixe aí, eu vim pescar aqui no seu freezer. Eu nunca saí de lá de mão banando. Mas eu passava mais, não era nem pelo peixe, era para estreitar o laço mesmo, a amizade. Tá? E aí ficou aquele reconhecimento de que a gente de fato é homem de Deus, e etc e tal. Aí quando o Tal adoeceu, nessa reta final, a família se lembrou de quem? E aí eu falei com o bispo, eu falei, pega a bispa, tá aí, vocês vão dar suporte, eu estou viajando, isso aqui. E a gente ia lá também, e orava com ele, tudo, e palavra, e oração. Então, o que aconteceu? O Tal se arrependeu dos pecados, chorou, botou a alma para fora, e buscou um concerto com Deus, recebeu Jesus como Senhor, como Salvador. Está aqui o Bispo Santos que sabe. Aí, quebrantado. E aí visitei ele lá no HO várias vezes também, orei com ele lá, família junto, a gente deu um suporte. Deu um suporte. Então, por que eu estou falando isso? Porque a oportunidade começou lá atrás. E
E aí uma vida para poder testemunhar, para eles reconhecerem que a graça de Deus está sobre nós. Rodou, veio parar na nossa mão para ser salvo. Você vê como é que Deus faz as coisas, né? Então, assim, louvado seja o Eterno. Então, assim, o que acontece, tudo Deus tem um propósito. É aquilo que Jesus disse. O que eu faço agora, vocês só vão entender depois. Então, começou lá atrás, eu só fui entender isso agora, que era para a salvação dele, e a família foi muito impactada com o suporte que o ministério deu. Tá, o outro ponto da reunião é esse. A gente vai definir a nossa contra-infernização. Não, e de fato, é contra-infernização. Contra-infernização. Entendeu? Vamos definir isso aí para poder. E quem sabe já na nossa. Quem tem fé que já vai ser na nossa. Então, aí. O pessoal está sem fé, tá? Então, assim, a gente, de repente, já vai ser lá no espaço, né? No PNL. Como é que vai chamar? Estuda e ora a Deus aí, para a gente pôr um nome lá depois, né? Eu pensei PNL, que é lugar de encontro com Deus. Lugar de encontro com Deus, isso é forte demais. Aí de encontro, de reencontro, tudo que for preciso. Eu pensei que vocês iam ser contra. Amém, gente? Mais algum detalhe aí para poder abordar? Questão de cesta básica, quando eu peço lá no grupo, tá, eu não estou com igreja na mão, tá? Se tivesse com igrejas, quem me conhece da época, eu dava sacolinha todo culto. Passa a sacolinha aí, ó. Você vai trazer no mínimo 1 quilo de alimento para a gente ajudar os carentes. Se você não quiser trazer, leva a sacolinha para você pôr lixo, aí você põe lixo, põe lá na rua para o lixeiro levar. A pessoa, Deus me livre, eu vou trazer. Porque eu sou terrível também, né? Para poder botar a pessoa na. Ó, tá aí a sacolinha para cada um. Para que essa sacolinha? Você vai trazer no mínimo 1 quilo de alimento para a gente formar a cesta para ajudar os carentes, os necessitados. Se você não quiser trazer, leva a sacolinha aí de brinde, você põe lixo lá e põe lá no passeio para o lixeiro pegar depois. A pessoa fazia até o sinal da cruz. Tinha uns que falavam assim, Ave Maria. Então, assim, eu estava com a igreja, eu fazia isso. Vocês se lembram. Né? Agora, às vezes, o povo, entendeu? Tem uma cesta básica, me ajuda e tal. Puxa, eu ajudo do que eu posso, do meu, né? Mas aí eu tenho que apelar para quem? Falar, alguém no grupo tem. Então, assim, tem um ou outro que de vez em quando está sempre me ajudando. Agora tem uns aí que tem pastor aí que eu falo, meu Deus do céu, você aí nunca deu um frango assado. Eu nunca me mandou, vou mandar um frango assado aí para a cesta básica. Falei, gente. O Chester, vou mandar um Chester aí, vou mandar um pernil aí para poder ajudar na cesta básica. Agora vem, né? Agora semana que vem, quando eu postar, estou mandando frango aí. Não, mas é brincadeira, você sabe. Ainda bem que você me conhece, né? Não conhecer, você ia sair daqui, ó. Vou sair desse ministério. É generoso. Não, Entendeu, gente? Então, quando eu peço lá, então não precisa esperar eu pedir. Lá se manifesta lá, falou, bispo, eu tenho 2 cestas, 3, estou mandando aí. Amém. Tá? Porque é direto o povo. Isso aí é a vida toda, o povo pedindo, na cesta. Tá. Tem gente que quando a barriga dói, lembra de quem? Do bispo. Lá na sua igreja você ajuda também, eu sei disso, né? Você tem lá a sua rede de solidariedade, de fraternidade, mas eu não tenho igreja. Se eu tivesse, eu estava soltando sacolinha todo culto. Eu já estava com a despensa lotada lá. Entendeu? Então eu estou fazendo um apelo aí, tá? Eu ajudo muita gente, você nem faz ideia. Você nem tem noção, tá? Porque a gente não toca trombeta, tá? Mas, para ajudar, de vez em quando o pastor Leandro, de vez em sempre, né? O pastor Leandro ali me acorda e tal, eu ainda mando ele levar lá. Eu falo, tá aí o contato, faz lá, já entrega lá, faz entrega a domicílio. Ajuda a pessoa lá. Eu nem sei quem é, de repente, o povo me ajuda com a cesta e tal. Você mora onde? Quem que é? Então, não tem isso não. Então, a pessoa pediu, porque está com a barriga doendo, está no desespero. Tá? E é melhor dar do que receber. Amém, gente?
Então é isso. Agora, só a questão dos pastores que vão ser mudados. Então tem pastor aí que está orando. Provavelmente a gente vai pensar um casal para estar aqui na catedral com o Bispo Santos aqui, para poder, vai dar uma potencializada aqui também, tá? Então vai ter um aí que vai, um casalzinho aí. Não é no meu lugar não, viu, gente? Entendeu? Vocês vão estar com ele aqui para poder, então o casal aí que fala, puxa, eu quero crescer mais. Volta na oração, quem sabe você é o suporte aqui. Eu só acredito em crescimento espiritual se for para dar suporte, se não for, cresceu nada, cresceu zero. Amém, gente? O que mais? Confraternização, vamos ver uma data que não pega chuva, né? E ver o local, de repente o local já é o local lá, né? A gente... Quem sabe? Eu sei que chegamos lá tudo cheio de manga, cheio de... Eu vou contar aqui, se chegar no ouvido dele lá, foi um de vocês que contou. Se alguém souber, foi um de vocês. Aí o missionário Arthur da Santa Regina foi com a gente, né? Aí o Bispo Santos, o Bispo Aurélio e o dono da chácara. Aí quando chegamos lá, descemos, olhamos a casa, beira de rio e tudo, aí o missionário Arthur começou a falar, rapaz, o povo da... Começou com a nossa chácara. A gente falando da chácara que a gente morou ali, do Tertuliano, né, que a gente morou aqui na beira do rio, aí tinha os pés de fruta lá, o povo comia até os brotos. Aquilo estava dando a florzinha para dar a manga, o povo estava comendo as flores. Eu falei, gente, está parecendo as raposas e as raposinhas. Aí caju, que o caju dá a castanha primeiro, depois que brota o caju. Não sei se você sabe disso, né? Tinha gente que estava só a castanha, porque comer a castanha. Aí tinha gente que o enxame de abelha chegava para começar a fazer o mel e já começava a comer as abelhas. Eu falava, gente, o que é isso? Meu Deus do céu! Aí não sobrava nada, assim, que parecendo um cortador, um devorador, um migrador. Era uma devassa naquela chácara lá. Entendeu? Aí fala, gente, não põe as pernas madurar. Eu falei, aí surgiu o assunto lá, gente, essa chácara aqui é uma beleza e tal. Aí o Arthur falou, mas o povo da missão, quando cair aqui dentro, vai comer até os brotos aqui. Aí começou, aí o que ele faz? Se chegar no ouvido dele, foi um de vocês que contou. Aí ele falou assim, é feio demais quando faz evento na igreja lá, aí tá lá o salgado, o negócio, já tem gente fazendo uma sacolinha para levar para casa e tal. Isso é falta de educação, isso tem que esperar se o pastor vai dar ou não. Tá aqui, gente, ó, tá para você. Mas a pessoa já tá separando, começa a servir pouquinho para o povo, regrando para poder já guardar para levar para cá. Não, isso é verdade, isso aqui é verdade, essa parte aqui não tem graça não. Tá vendo? Então, assim, um negócio, falta de disciplina, aquela questão de pegar, já separar para levar para casa. Ah, vou levar para minha avó, para minha sogra. A avó, se quiser, ela vem. Ele vai levar para a avó. Não. Agora, se o pastor quiser, a pastora, fala, ó, tá aqui. Amém. É outra coisa. Né? Agora, a pessoa já ir separar, está ajudando a servir, já vai separando. Está errado. Aí o Arthur falou, é feio demais a igreja quando faz evento lá, e o povo separando e não sei o quê. Aí o Bispo Santos falou assim, pois é, lá na Santa Regina, que é um povo mais elitizado, você imagina na nossa lá, o que sobra para nós, o povo já vai pegando e tal. Aí vai vendo. Aí tá lá, pé de manga, as mangas madurinhas assim, eu pegando e já comendo as mangas aqui, e eles lá no assunto, né? E de repente o Arthur falou, moço, vou pegar uma sacolinha ali para levar. Aí eu todo lambuzado de manga, eu falei, eu não estou te entendendo. Você condenou o povo, você falou do povo e você está pegando a sacolinha para levar para casa. Aí ele falou, é mesmo, a gente tem que tirar a trave primeiro do olho para depois tirar o graveto. Não, mas ele desceu a lenha no povo lá, desceu a lenha, falou, povo da missão e não sei o quê. E depois eu vou pegar a sacolinha no carro. Aí eu falei, oxe, aí então não adianta mais seu discurso aqui, seu discipulado aqui agora. O senhor vai aprender por quê?
Aí eu falei assim, você tem que ser igual eu, leva na barriga aqui, ó. Eu chutei umas 8 mangas lá. Eu falei, eu levo na barriga. Manga, caju e tal. Depois o homem dá um monte de sacolinha. O homem ainda deu uma sacolinha, mas o dono que deu, né? Pra mim. É o dono que deu, é sobre essa filosofia. Eu pedi para isso. Se levar as mangas, pode dar as mangas. Amém, gente. Então, aí, mas o missionário Arthur, ele é bem humorado. Então, por isso que eu estou falando isso aqui. Não estou nem aí se ele ficar sabendo. Porque ele é bem humorado. Ele vai rir, ele vai cair na risada. Ainda vai gravar um vídeo ainda. Amém, gente? Mais alguma coisa? Vamos orar para agradecer a Deus aqui. Amém. Dê a mão para a pessoa ao seu lado. Respira fundo.